Vivemos na era da comunicação digital. Por que você escolheu abordar esse tema do Jornal Mural? Bom, eu devo dizer primeiramente que eu sempre fui, uma grande defensora do uso das novas tecnologias em comunicação corporativa. Tanto que há cerca de 8 ou 9 anos atrás, eu já publiquei uma série de artigos, na época, defendendo o uso dessas tecnologias, Na época eram os blogs, o Twitter também estava começando a ser conhecido, e a minha ideia, a proposta que eu fiz nessa série de artigos, era para que justamente as empresas utilizassem essa tecnologia dentro do seu próprio ambiente, ou seja, criassem blogs exclusivos ou até um sistema próximo ao Twitter para usar só internamente, na comunicação interna entre os próprios colaboradores. Só que o que acontece é que as tecnologias andam em paralelo, Não significa que, porque uma nova tecnologia surgiu, que as demais formas de utilização, as outras ferramentas de comunicação, deixaram de ser utilizadas. E também tem a questão de preço, Agora, por exemplo, já está acontecendo, uma coisa também que eu falava há vários anos atrás, que era o uso das redes sociais internas, uma espécie de Facebook corporativo. Isso já é uma realidade, já está acontecendo, algumas empresas já estão implantando essa tecnologia com sucesso, só que existe a questão do custo, que é proibitivo para algumas empresas. Não são todas que têm a possibilidade de investir para que essas tecnologias possam ser usadas na empresa. Então, o que acontece? Muitas empresas continuam ainda utilizando aquilo de que elas já dispunham há muito tempo, como é o caso do Jornal Mural. Ele é uma tecnologia, ele pode dizer que seja a primeira mídia utilizada dentro das empresas, naquele formato de quadro de avisos, onde eram colocados os comunicados oficiais, e a partir daí ele foi evoluindo para se transformar num jornal mural. Então a proposta é essa. Por que eu me peguei com o Jornal Mural? Porque apesar das novas tecnologias estarem aí, já se tornando uma realidade no mundo corporativo, ele ainda continua a ser utilizado pela grande maioria das empresas, Então eu acredito que o melhor a fazer é fazer uso de todas as ferramentas que estejam disponíveis, tanto das mais modernas, dos recursos mais sofisticados, como das mídias já tradicionais, Mas a questão é explorar o máximo de potencialidade de cada uma delas. Então, mesmo nas empresas que têm esses recursos tecnológicos mais avançados, o Jornal Mural pode ter um outro papel, Ele pode ser usado de uma outra forma, diferenciada, mas igualmente eficaz para a comunicação interna com os colaboradores. O que o Jornal Mural traz de positivo para a comunicação interna das empresas? Então, o Jornal Mural realmente ele tem uma série de características que o diferenciam das demais mídias que são usadas na empresa. Como eu costumo dizer, ele não requer uma ação direta do leitor, do usuário. A pessoa não precisa tomar a iniciativa de clicar, folhear, abrir, Ele está lá, entendeu? A comunicação é instantânea. Funciona mais ou menos como os antigos outdoors, que agora foram proibidos, nas ruas, nas cidades. Mas ele está lá, é um processo até de neurocomunicação. A pessoa está passando, o olhar é atraído para aquilo. Principalmente se for bem trabalhado, se a parte visual for bem trabalhada, se os títulos, as chamadas, os textos também forem feitos da maneira eficiente, a comunicação com o funcionário vai ser instantânea, não tem como ele passando por lá. Se o Jornal Mural estiver bem localizado e visualmente bem trabalhado, bem atrativo, não tem como a pessoa não ser atraída para aquilo, entendeu? Alguma coisa daquela informação ela vai acabar absorvendo, só de estar passando por ali. E uma vez que o olhar for atraído, que a atenção for despertada, ela até vai ter o interesse de parar e se aprofundar um pouquinho mais naquilo que está lá. Então, esse imediatismo, é uma das características próprias do Jornal Mural.
que devem ser levadas em consideração para trabalhar o potencial dessa ferramenta, extrair todo o potencial dessa ferramenta realmente. Esse é um dos pontos positivos. O outro ponto, sem dúvida, é custo, né? Como eu até já cheguei a falar. O processo de implantação e de manutenção do jornal rural é um dos mais baratos, né, em comparação com as demais mídias internas, até mesmo com o jornal em formato tradicional, que você distribui para os funcionários. Então, todas essas características fazem do jornal rural realmente uma mídia muito poderosa dentro das empresas, né, com um grande potencial de utilização dentro das empresas, e é justamente por isso, né, que a maioria das empresas ainda costuma ter até só essa mídia mesmo, não só como a principal, mas na verdade até como a única dentro da empresa para o processo de comunicação interna dos funcionários. Então, os resultados são realmente positivos para a melhoria da comunicação. Só que para chegar nesses resultados, né, é preciso um pouco de conhecimento, aplicação de algumas técnicas de comunicação, que nem sempre a pessoa que é responsável por fazer a manutenção e implantação desse jornal rural na empresa conhece. Né? Muitas vezes são profissionais que não têm formação nenhuma na área jornalística ou de comunicação em geral e não conhecem essas técnicas e nem têm obrigação de conhecer. Né? E é isso que você se propõe a fazer no e-book? Transmitir essas técnicas para quem é leigo? Não só leigos, né, mas realmente eu procurei utilizar uma linguagem que fugisse um pouco da parte de conceituação, né, ou de jargões que se utiliza na área de comunicação, na área jornalística, que às vezes a maioria das pessoas não conhece e nem tem obrigação de conhecer, né, se não forem especialistas na área. Então, ele foi construído no formato de um manual, com modelos, com exemplos, e sempre com dicas bem práticas, bem simples, né, bem aplicáveis, que qualquer pessoa possa utilizar, né, na sua empresa. Mas isso não significa que os profissionais, né, se dentro da empresa tiver um profissional de comunicação para cuidar, né, da área, também não possa aproveitar o conteúdo, porque tem muitas dicas lá, muitas sacadas que de repente a pessoa, mesmo sendo especialista na área, pode não ter pensado, né? Outras alternativas de utilização desse espaço de jornal rural, de uma forma mais criativa, mais interativa até com os leitores, né? Então, ele serve tanto para quem é leigo na área, se for um profissional mais só da área mesmo de RH, de gestão, que não tenha esse conhecimento mais aprofundado de comunicação, vai ser extremamente útil, né? Porque foi todo elaborado, todo estruturado de uma maneira a atender esse público, mas também pode ser útil para profissionais que já têm formação na área, né? Trazendo outros elementos de como trabalhar com essa mídia interna. Você tem dito que escolheu trabalhar com esse tema do jornal moral em função de uma causa pessoal sua. O que você quis dizer com isso? Realmente, de fato, né? Eu trabalho já há mais de 25 anos nessa área de comunicação corporativa. Muitas vezes o que acontece, né? Você vê o profissional da empresa, né? O profissional de gestão de pessoas interessado em implantar um jornal interno, algum outro tipo de mídia, porque ele sabe como é importante, né, ter um veículo interno de comunicação que tem diversas funções dentro da empresa, para motivar, para integrar, para reconhecer talentos, né? E, de repente, ele vem até a gente, vem até a minha assessoria, pede para que a gente faça um projeto e tudo mais. O projeto é aprovado, a ideia em si é aprovada, mas quando chega na parte de custos, isso é barrado, né? Às vezes são empresas também pequenas, que têm uma quantidade de funcionários, que a diretoria, sei lá, entende que ter um jornal para os funcionários com essa quantidade só de colaboradores dentro da empresa não é viável. Então isso vai criando uma certa frustração, né? Porque tanto o profissional de RH sabe dessa importância, como a gente que trabalha com isso no dia a dia sabe que realmente é importante, né?
mesmo tendo uma quantidade pequena de funcionários e tudo mais. Então, há muito tempo eu venho pesquisando alternativas, formas de conseguir baratear custos, né? Mas isso tem, claro, toda empresa hoje em dia tenta baratear custos, né? Nós também, sempre que possível, chegar num preço mais conveniente para nós e para o cliente também. Mas tem um limite, né? Que abaixo disso você não consegue chegar. E por mais que você tente conseguir o preço melhor, mesmo assim, para muitas empresas ainda não é viável implantar um jornal ou algum outro tipo de mídia. E o jornal mural, né? Então eu venho pesquisando há muito tempo qual seria a alternativa. E realmente o jornal mural é o que me parece no momento a melhor possibilidade para qualquer empresa utilizar. Entendeu? Porque o profissional pode, né, aprender aplicando essas técnicas jornalísticas adequadas, de artes visuais, ele pode ele mesmo, o responsável da empresa, né, aplicar e desenvolver a mídia internamente, né, com um custo acessível. Então eu falo que é uma causa pessoal porque de tanto me sentir frustrada em ver essas empresas não conseguirem levar adiante os projetos de comunicação por causa de custos, né? Eu comecei então a pesquisar e realmente agora eu estou trabalhando bastante, né, em explorar melhor essa questão do jornal mural, em explicar, né, para os profissionais como realmente usar essa mídia da melhor forma possível para obter os melhores resultados em termos de comunicação interna. E você faz esse trabalho de assessoria na implantação de jornal mural para as empresas? Faço para algumas empresas. Realmente não é o forte do nosso trabalho. É mais trabalhar com os jornais impressos que são distribuídos individualmente para os funcionários e com outras mídias digitais também. Mas em algumas empresas, sim, quando há o interesse, eu sempre proponho, e para aquelas que se interessam, a gente faz um trabalho de consultoria para a implantação do jornal mural. Então, eu vou até a empresa justamente para analisar todos os pontos. A localização é muito importante, estudar quais são os melhores locais, os locais mais eficientes para você colocar o quadro em si, o painel. O visual do painel também é muito importante, porque é o primeiro ponto a chamar a atenção de quem estiver passando, né, dos leitores. Aí eu dou dicas de como trabalhar os textos, né? Então, ao invés de você... Porque o jornal ainda é feito de uma maneira muito amadorística dentro das empresas, né? Coloco lá um texto, coloco lá uma foto, mas sem trabalhar isso realmente de uma maneira um pouquinho mais detalhada, com um cuidado maior, né? Com mais técnica. Mas para as empresas que querem, né, que a gente propõe, elas se interessam, eu vou até a empresa, né, para fazer essa parte toda de análise da instalação e também da parte mesmo do conteúdo em si. Como trabalhar melhor as informações, como trabalhar essas informações num formato mais jornalístico, como trabalhar a parte visual, né, criar realmente um padrão de diagramação para aquela mídia, para torná-la mais atrativa, visualmente mais bonita, mais atrativa para o usuário. E realmente eu vou até a empresa e faço todo esse trabalho de consultoria e depois também uma espécie de um treinamento para a pessoa que for dar andamento depois ao trabalho, né, que for fazer a execução da implantação e da manutenção do jornal. Às vezes é uma pessoa isoladamente, às vezes pode ser um grupo, né? De repente você tem uma pessoa lá na empresa que escreve bem, outra que sabe tirar fotos, a outra que gosta mais de fazer a parte de organizar. Normalmente está ligado à área de recursos humanos. Quem coordena o trabalho todo é o pessoal de recursos humanos ou de comunicação interna, quando existe um profissional específico. Mas às vezes você acha outras pessoas em outros setores da empresa que têm habilidade para escrever, que têm habilidade para cuidar da parte visual e que acabam se engajando também nesse processo. Então, além de fazer a consultoria para a implantação em si, também dou um pequeno treinamento, né, de como deve ser feito todo esse processo
da manutenção do jornal, da parte visual, tanto de conteúdo também. Você pode dizer o custo desse trabalho de treinamento e consultoria? Bom, eu até posso, acho que não tem problema, acho que não é segredo para ninguém, né? Principalmente para quem é da área de recursos humanos, que trabalha muito com treinamento, com assessorias, né? O custo de uma assessoria por hora é de cerca de R$ 300, né? E eu não passo menos do que 4 horas numa empresa para ver tudo isso. Eu vou andar pela empresa para saber quais são os melhores locais para a instalação do painel, vamos fazer uma série de testes para ver o que fica melhor. A gente chama lá o funcionário, vários funcionários, faz alguns testes na parte visual para ver o que fica mais atrativo, tamanho de letra, tipo de letra. Então eu não passo menos do que 4 horas na empresa para fazer esse trabalho de consultoria para a implantação do jornal, no mínimo isso, sendo o custo de R$ 300 por hora, R$ 1.200 no mínimo se a empresa for pequena, né, as dimensões da empresa forem pequenas. Se for uma empresa muito grande, ou se ela tiver outras unidades que eu também vou ter que visitar para fazer esse mesmo processo, o custo aí vai aumentando, né, em função das horas de trabalho. A mesma coisa com treinamento também, né, o custo é de no mínimo R$ 200 por hora, um treinamento completo, abordando todos os aspectos relativos ao jornal mural, também não leva menos de que 4 a 5 horas, né? É só fazer o cálculo também, é só multiplicar aí, né? 2 vezes 5, né? R$ 1.000 no mínimo. Isso se não houver também outras pessoas envolvidas, né? Como eu falei, outras unidades da empresa, outras pessoas envolvidas que também vão ter que ser treinadas, esse custo, então, vai aumentando em função de todos esses parâmetros, que é o preço de mercado, o preço normal de uma consultoria ou de um treinamento. E qual é o preço do e-book? R$ 57. Não, mas realmente, tudo foi elaborado de maneira a que o custo desse e-book fosse realmente o mínimo possível. Até resolvi fazer manual digital, né, no formato de e-book, para facilitar, porque se fosse impresso, aí ia ter o custo de gráfica, ia ter o custo de envio desse material para as empresas. Então, a ideia é baratear o máximo possível, passar o máximo de informações que eu puder para as pessoas, através desse e-book. Foi muito trabalhado, com muito carinho, entendeu? Foram muitos anos aí da minha experiência sintetizados nesse manual, nesse e-book, e conseguir o menor preço possível, porque justamente a questão é essa, é atingir empresas que não têm condições financeiras de arcar com um projeto mais elaborado, mais sofisticado de mídia interna de comunicação, e permitir que essas empresas tenham a sua mídia bastante eficaz, que explorem ao máximo o potencial dessa mídia realmente para melhorar o processo de comunicação da empresa. Então, o custo tinha que ser realmente o mais barato possível, né? Tudo foi organizado de maneira a ter o máximo de informação possível nesse e-book, para um preço que seja bastante acessível para a empresa de qualquer porte. Qual é o preço? Da consultoria, R$ 300 a hora. Então o preço do e-book não é nem 1/5 do valor de uma hora de assessoria. É, exatamente. E para negócios, você também propõe o uso de jornal mural? Ah, sim, é verdade. Enquanto eu estava elaborando, né, esse projeto do e-book, surgiu uma outra ideia paralela a essa de uso dessa ferramenta. Estava justamente falando sobre criatividade e tudo mais, acabou surgindo essa outra ideia, que é usar o jornal mural para a área de negócios, né? Sei lá, pessoas, empreendedores que têm qualquer tipo de estabelecimento onde circule uma grande quantidade de público, de clientes, pode usar essa mídia também, né? Desde que faça isso de uma maneira elegante, né? Num espaço adequado, tudo isso pode ser bem interessante para criar relacionamento com os clientes, né? Então, uma forma também barata, né? Uma forma mais simples, mais direta, mais interativa,
de passar informações para o público. Então, existe um adendo, né, dentro do e-book para tratar, né, eu dou um exemplo lá de como utilizar o Jornal Mural para negócios. E tem outras novidades por vir? Ah, sim, eu continuo pesquisando nessa área, né, como eu falei, eu me engajei aí como um projeto meu pessoal, né, de ajudar as empresas de qualquer porte, né, de qualquer característica, de qualquer segmento, alcançar mais eficácia de comunicação. Então, estou estudando, sim, outras possibilidades, outras alternativas aí que possam ser viáveis para um número maior possível de empresas, né? Que já tenho aí a minha assessoria, né? Graças a Deus estamos muito bem aí caminhando nessa área de mídias impressas para empresas, também digitais, né? Temos os nossos clientes, trabalhamos muito bem nessa área já há bastante tempo, tudo caminhando muito bem, ótimo. Mas aí a minha ideia, realmente, como eu disse, eu me engajei num projeto pessoal de ampliar essa possibilidade, porque realmente eu acredito, né, que as mídias internas de comunicação são realmente fundamentais dentro de uma empresa. Elas exercem um papel muito importante para a parte de motivação, de integração, de identificação com a empresa, reconhecimento dos valores internos, dos talentos internos, né? A pessoa se vê ali na mídia da empresa, é maravilhoso para o colaborador ali ser reconhecido, os outros colegas também veem, comentam. Realmente é muito importante que cada empresa possa ter a sua mídia interna bem trabalhada, né, com o máximo possível de potencial explorado. Então, eu tenho sim outros projetos, talvez até aí brevemente eu já possa estar divulgando isso, né, para atingir o maior número possível de empresas com ferramentas que sejam com um custo viável e acessível. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade.